cria e elimina as vantagens de custos ou anula a diferenciação. Bem, vamos falar agora de estratégia competitiva em indústria fragmentada. Eu já falei aqui para vocês o que é uma indústria fragmentada. Tá? Só recordando aqui brevemente que a indústria fragmentada, ela é aquela em que nenhuma companhia, que nenhuma empresa possui uma parcela de mercado significativa. Tá? Nenhuma companhia tem capacidade de influenciar significativamente o resultado da indústria. Tá? A ausência desses líderes, dessas empresas líderes de mercado, a ausência de líderes de mercado com influência sobre a atuação da indústria como um todo também caracteriza esse tipo de indústria. Vamos lá. Quais são as formas, quais são os fatores que fazem com que uma indústria seja fragmentada e quais são as formas de superar essa fragmentação? Formas de superação. Olha, normalmente, eu não disse sempre, as indústrias são fragmentadas em função de fatores históricos, tá? Mas também, muito comumente, também por conta de fatores econômicos. Por exemplo, ausência de economia de escala, de curva de experiência, né, de experiência no negócio, tá? Custo de transporte, estoques elevados, enfim, ausência de vantagens nas transações de compra, proibição governamental de concentração e novidade. Então, existe uma série de fatores, está aí no material de vocês de forma mais detalhada, não faz sentido eu ficar lendo, que faz com que uma indústria possa ser fragmentada. Segundo o Michael Porter, o Michael Porter ele descreve algumas formas de você superar essa fragmentação. São elas: gerar economias de escala ou curvas de experiência. Economia de escala, lembrando, quanto mais uma empresa produz, quanto mais produtos ela fabrica, menores serão esses custos. Economia de escala, em linhas gerais, está ligada a uma produção em larga escala que faz com que necessariamente os preços finais dos seus produtos sejam mais baixos. Curvas de experiência. Tá? A curva de experiência está ligada à experiência que uma determinada organização possui naquele nicho de mercado, naquele âmbito de atuação. O Michael Porter coloca também padronização das diversas necessidades do mercado. Estou falando de formas de superar essa indústria fragmentada. Neutralização ou eliminação, tá, dos aspectos que mais contribuem para a fragmentação. Aí ele foi até, digamos assim, não sei nem redundante, né? Aquisição para criação de massa crítica, fazer aquisição para aquisição de massa crítica, ou seja, fazer aquisição de outras companhias. Suponhamos que o mercado de aviação civil no Brasil ele fosse uma indústria fragmentada. A Gol, quando comprou a Varig, ela poderia estar, dentre outras coisas, buscando superar essa fragmentação. Por quê? Porque ela está fazendo a aquisição para aquisição de massa crítica, conforme exemplificado aqui pelo Michael Porter. Reconhecimento logo de início das tendências da indústria. Então, você tentar, né, construir cenários, antever futuro, antever as tendências, pode fazer com que a sua organização, a sua empresa, adquira um diferencial competitivo e, com isso, ela possa atuar de forma antecipada e abocanhar, digamos assim, um nicho maior do seu mercado. Ok? Estratégias competitivas em indústrias emergentes. Em primeiro lugar, claro, tenho que dizer para vocês o que é uma indústria emergente. Indústrias emergentes são indústrias recém-formadas. Gente,
Cuidado com o conceito de indústrias. Indústrias recém-formadas. Então, são indústrias recém-formadas, criadas por inovações tecnológicas, alteração nos custos ou nas necessidades dos clientes, ou até mesmo por transformações que elevam um novo produto ou um serviço ao nível de oportunidade. Tudo isso está ligado ao conceito de indústrias emergentes. Do ponto de vista da formulação da estratégia, a característica primordial, a característica essencial dessa indústria é a ausência, digamos assim, de regras, tá? Uma vez que elas ainda não estão efetivamente estabelecidas, elas estão emergindo, elas estão aparecendo. O Michael Porter, ele aborda algumas características estruturais e de concorrência, características estruturais e de concorrência, algumas características estruturais e de concorrência dessas indústrias. São características, então vamos ver aqui o que é que o Michael Porter delimita como sendo características estruturais das indústrias emergentes. Então vou citar aqui para vocês agora mais uma vez o Michael Porter, quando ele diz quais são as características estruturais comuns às indústrias ditas emergentes. Olha lá. Incerteza estratégica, altos custos iniciais com redução acentuada, companhias embrionárias e desmembramentos spin-offs, ok? Nós já vimos aí o que são spin-offs, ou seja, criados por pessoas que deixaram empresas da mesma indústria, compradores pela primeira vez. Isso, essas empresas emergentes, tá, sendo compradoras pela primeira vez, elas podem ter um problema ou ter um benefício, digamos assim. Eu sou uma empresa emergente, eu vou comprar pela primeira vez. O meu fornecedor ele pode adotar duas posturas. Primeiro, ele vai verificar, obviamente, a quantidade que eu vou comprar, que certamente provavelmente vai ser uma quantidade pequena. Ele vai adotar a seguinte postura: olha, o meu preço é esse, ou ele pode jogar o preço lá embaixo, olha, vou fazer um preço bacana e assina um contrato aí comigo por 1 ano para você comprar só aqui com a gente, etc. Então, isso pode ser um ponto positivo, tá? Ser o comprador pela primeira vez pode ser um ponto positivo, como pode ser um ponto negativo. Outra característica, horizonte de tempo de curto prazo e subsídios. O Porter ainda cita a barreira de mobilidade tecnológica por patente, restrição aos canais de distribuição, de vantagens de custo graças à experiência, entre outras, também afetam o nível da concorrência na indústria, ok? Então, essa estratégia competitiva à indústria emergente possui essas principais características. Você precisa guardar o conceito de indústria emergente e essas características. E, gente, repito, vai sempre contrapondo um conceito ao outro, vai sempre contrapondo um conceito ao outro. Por quê? Na prova é o que o examinador tem feito. Ele joga um conceito e põe um outro, ele coloca o conceito de indústria emergente e diz que é uma indústria fragmentada e vice-versa, por exemplo. Então, anota um conceito e vai contrapondo esse conceito ao outro. Transição para a maturidade industrial. O que é a maturidade industrial? O que é essa expressão aqui, ó? Maturidade. O que isso significa? Significa a fase em que uma empresa apresenta um crescimento moderado. Então guardem com vocês, olha, a palavra maturidade está ligada à expressão moderado. Tá? A fase em que uma empresa apresenta um crescimento moderado normalmente é chamada de maturidade.
Esse crescimento não ocorre em nenhum ponto fixo da evolução da organização. Tá? Não tem como eu predeterminar em qual momento da minha organização eu vou atingir a maturidade. Na verdade, a maturidade ela pode até ser vivida várias vezes através dos ciclos dos meus produtos. Então, eu posso ter um ciclo de atingir um determinado ciclo de maturidade, depois eu sofro um declínio, eu lanço um novo produto e eu tenho um novo pico de maturidade. Isso aí pode e ocorre bastante na prática. Durante essa transição, algumas mudanças elas são sentidas. E o Michael Porter, ele destaca algumas mudanças que são sentidas nesse processo de maturidade. O que é que ele destaca? Crescimento lento significa uma maior concorrência por parcela do mercado. Tá? Quanto mais lentamente a sua organização cresce, maior será a concorrência por uma parcela do mercado. Outra visualização do Michael Porter. As empresas na indústria estão cada vez mais vendendo para os mesmos compradores, ou seja, elas buscam cada vez mais criar a fidelização. Boa prova disso são os chamados programas de fidelidade. E esses compradores eles acabam se tornando mais experientes, ok? Outra característica, outra mudança sentida, né? A concorrência normalmente passa a dar maior ênfase ao custo e aos serviços. Outra mudança sentida, existe um descompasso entre o crescimento da indústria e o de sua capacidade e pessoal. Quinta mudança, os métodos da área de suporte sofrem grandes alterações. Sexta mudança, a obtenção de novos produtos e aplicações torna-se mais difícil. Sétima, ocorre aumento da concorrência internacional. Oitavo, os lucros tendem a diminuir durante a transição, quer transitória, quer permanentemente. E por fim, as margens dos revendedores caem, mas o seu poder aumenta. Então, a maturidade, a gente pode dizer que ela traz algumas implicações organizacionais que vão desde a adequação das estruturas organizacionais e de sistemas até as atividades de atendimento. Ou seja, ela começa no topo da empresa e vai até a parte de baixo da empresa. Beleza? Indústria em declínio, mais um conceito aí que tem que guardar.